queridos irmãos, a paz do Senhor, pela graça do nosso eterno Deus, nós estamos em mais uma oportunidade e desta feita externo aqui a minha gratidão ao nosso Pai Celestial pelo tão grande privilégio e aos nossos amados irmãos pela oração, pelas vossas orações e pela confiança, que Deus nos dá de estarmos aqui. Amém? A lição que está contida a o assunto da leitura diária que eu estarei comentando será no próximo domingo, a lição de número 9 de 30 de agosto, que tem como tema convencer as oposições à obra de Deus. Que tem como verdade prática, a seguinte expressão: quando depositamos a confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que encontramos. Amém? Meus queridos, nós vamos estar comentando, um pouco sobre essa lição, sobre o tema que está na leitura diária desta quarta-feira, que está embasado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo de número 23 a 32. Esse assunto, vai falar exatamente naquela ocasião, quando os apóstolos Pedro e João, eles foram levados perante o Sinédrio e diante daquela ocasião em que se levanta, meus amados irmãos, uma oposição contra a igreja, uma oposição muito forte, cujo objetivo era calar a boca dos apóstolos, era impedir que eles falassem a palavra, era impedir que eles fizessem a obra de Deus. Mas a gente sabe que o homem, que é o servo de Deus, movido por tão grande sentimento, por tão grande missão, ele não pode parar. E desta feita, Pedro e João, mesmo como o conselho, reunido ali, constatou que eles eram homens sem letras, mas homens cheios de ousadia, cheios de fervor, cheios de unção da parte de Deus, para pregar a palavra com ousadia e para, no nome bendito de Jesus, operar milagres. A oposição foi tão grande que os anciões, se reuniram ali e deteram ali os nossos irmãos, que tiveram que, por conta de pregar a palavra de Deus, eles tiveram de ficar presos, Ficaram até encarcerados e no outro dia, antes de ser solto, eles foram ameaçados para não falar mais, né, do nome de Jesus, para não pregar mais a palavra de Deus. E o apóstolo Pedro, ali com ousadia do Espírito Santo, com muita sabedoria do céu, ele faz aquela pergunta, né, é, a respeito de fazer uma autoavaliação, julgar entre vós se é justo, nós deixarmos de falar daquilo que temos visto e ouvido. Glória a Deus. Nós não podemos deixar de falar, meus amados irmãos? Por maior que seja os obstáculos à obra de Deus, por maior que seja os empecilhos, por maior que sejam as adversidades, nós vamos encontrar o nosso Deus dando aos seus servos, condição de estarem ali pregando com ousadia a sua palavra. É claro que nós lemos aqui, a leitura diária cita a partir do versículo 23, É uma leitura muito extensa, que ela tem exatamente, começa do versículo, capítulo 4, do versículo 1 e vai até o versículo de número 31, mas na nossa citação nos orienta a irmos até o 32, meus irmãos. Eu quero ler o versículo 23, que diz assim: e solto eles, foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e anciões. E ouvindo eles isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu és
o que fizeste, tu, Senhor, és o que fizeste o céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramam as gentes e os povos pensam coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Glória a Deus. Aquela perseguição, né? Ela não era somente contra os apóstolos, mas aquela perseguição era contra o próprio Deus. A leitura, o tema da lição é como vencer a oposição à obra de Deus, né? E o meu tema fala exatamente de uma ferramenta muito importante, a união. A união é uma arma contra a oposição. Unido, nós somos fortes, né? E nesses dias atuais nós encontramos muitas investidas para tentar dividir o povo, para tentar separar, né? Mas tudo isso é debalde porque o povo de Deus é um povo sábio, né? E o povo de Deus ele tem se dedicado ao ministério da oração, né? Meditando na palavra de Deus, nós vamos encontrar, aleluia, situações em que, por mais adversas que fossem, né? Deus sempre deu um escape. O apóstolo Paulo, em certa ocasião, estava preso e alguém pensava que pelo fato de o haver encarcerado ia cessar a pregação, né? Ia parar com a obra de Deus, mas aquele homem de Deus cheio de graça, cheio de unção, cheio de ousadia na palavra de Deus, ele diz aquela palavra bem forte, né? Mas a palavra de Deus não está presa. Louvado seja o nome do Senhor. E quanto mais se investe, né? Quanto mais se tenta perseguir, se tenta apertar, oprimir, ninguém pode deter a obra de Deus. Louvado seja o nome bendito de Jesus, né? Nesta oportunidade, com certeza Deus está nos dando esse privilégio, né, de estarmos unidos. Unidos nós somos fortes. A própria palavra de Deus diz que um cordão de 3 dobras é difícil de partir, né? O crente que está firmado na palavra de Deus, ele vai com ousadia, com sabedoria, com humildade, está unidos, né? É, E a união, como tem uma dasta popular que nos diz que a união faz a força, né? Unido nós somos fortes, unidos nós somos o corpo de Cristo. A igreja, que é a coluna e firmeza da verdade, unida ela é forte, né? O versículo de número 30 do capítulo de número 4 de Atos dos Apóstolos diz assim: Enquanto estendes a mão para curar e para que se faça sinais e prodígios pelo nome do teu santo filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra. Mas o versículo de número 32, né, que é o versículo chave desse texto, diz assim: E era um o coração e a alma da multidão dos que criam. Fala de unidade, fala de união, né? E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram em comum. Glória a Deus, né? Quando a igreja ela desfruta, né, desta arma, né, que é a unidade, né, a igreja ela é fortalecida, porque durante muitos anos, né, durante toda a existência da igreja, da história do povo de Deus, nós vamos encontrar o inimigo das nossas almas tentando minar, tentando separar o povo, tentando dividir os crentes, né? Mas nós sabemos que o nosso Deus, ele, durante as investidas, né? Ele tem dado respaldo à igreja, ele tem dado subsídio à sua igreja para prevalecer,
diante das investidas. O próprio Jesus, quando faz aquela indagação ao apóstolo Pedro, né, sobre o que dizem os homens a respeito do Filho do Homem, nós vamos encontrar Jesus dizendo aquela verdade muito forte, referindo, referindo-se à igreja, né? E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E no decorrer dos séculos, né, a contenda, a calúnia, as perseguições através de leis nocivas, através de outros grupos, né, de opositores à obra de Deus. Nós vimos em lições passadas que os samaritanos se juntaram com o objetivo de fazer cessar a obra, de fazer com que o crente pare. Muitas vezes vem o desânimo humano, vem as ferramentas que o inimigo das nossas almas usa no contexto secular, né? A ocupação, o corre-corre do dia a dia, o cansaço. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando nós estamos unidos, nós somos fortes. Louvado seja o nome do Senhor, né? E é através da oração, através da leitura da palavra de Deus, que o Senhor renova nossas forças, que o Senhor nos condiciona, nos dá graça, né? Que o Senhor nos capacita a fazermos a sua obra, né? Vencendo a oposição à obra de Deus unidos. Unidos nós somos fortes. Unidos nós somos o corpo de Cristo. Aleluia, né? A igreja, ela está predestinada à vitória completa. Louvado seja o nome do Senhor, né? É a única instituição que existe na face da terra que já tem um futuro, né, definido por Deus, que é de estar no céu, como a noiva do Cordeiro, como aquela que pelos séculos tem sido preparada, adornada, ataviada para estar eternamente com o seu Senhor. E diante do contexto, né, que nós lemos, diante de uma lição tão importante que vai falar exatamente de como a gente vencer, porque são muitas investidas, né? Investida contra a nossa fé, investida contra a nossa crença, investida contra aquilo que amamos, mas o crente unido, ele vai vencendo e o nome de Deus vai sendo glorificado nas nossas vidas, né? Não adianta o inimigo se levantar porque é de balde. Nós sabemos que ele só se levanta para cair, né? Porque o apóstolo Paulo, ele, mais uma vez, ele vem ser citado aqui no texto de ouro da lição, né? Quando ele fala no capítulo 8, versículo 37, quando ele diz assim: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Louvado seja o nome de Jesus, né, meus irmãos? Ele pergunta: quem nos separará? A espada, a fome, a nudez, a tristeza, né? As investidas para separar, né? Porque o crente separado, o crente se torna fraco, se torna fadado à derrota. Mas ele junto, ele unido, ele passa a ser o corpo de Cristo, ele passa a ser fortalecido, ele passa a ser renovado, ele passa, aleluia, a ser novamente um canal de bênção da parte de Deus para propagar a palavra como instrumento poderoso, né, de libertação de almas, de manifestação de sinais, de prodígios, de maravilhas. E exatamente nesse contexto aí que Deus, ele quer o seu povo, quer a sua igreja. Amém, meus irmãos? Que Deus continue nos ajudando. Nós vamos vencendo porque unidos nós somos fortes. Por maior que seja a investida contra a minha e a tua vida, Deus nos chamou, Deus nos capacitou, né? E nós sabemos que vão existir muitas situações para tentar nos separar, mas, como diz o capítulo 8, versículo 37, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Glória a Deus. E eu quero concluir, né, esse comentário citando o versículo 32 do capítulo de número 4 do livro de Atos dos Apóstolos, né, quando diz assim: e era um
o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram incomum. Amém, meus irmãos? Que Deus continue nos ajudando, né? Unido, nós vamos vencendo. Amém? Unido, nós vamos avançando. Unido, nós vamos entrar nos céus, debaixo do sangue de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus continue nos ajudando. Até o nosso próximo comentário, se Deus assim nos permitir, né? Um abraço do vosso irmão em Cristo Jesus, Jorge Araújo, e que Deus continue abençoando cada um. Lembrando sempre que unido nós somos fortes em nome de Jesus.